A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Humberto de Ibirama apresenta Programa Minutos do Evangelho. Apresentação: José Carlos Felício. Participação: Padre Rafael Rodrigo Escolaro. Rádio Comunitária 87,9 FM Ibirama, sempre ao seu lado. Apoio Cultural. Posto Escucel, qualidade e um atendimento nota 1000. Posto Escucel de Valdomiro e Salete. Autopeça Elétrica Fossa, na Marquês do Herval, centro de Ibirama. Fone 3357-5623. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ele me invocará e eu o ouvirei. Hei de livrá-lo e glorificá-lo. Vou saciá-lo com longos dias. 9 de março, ano 2025, ano jubilar. Chegamos no primeiro domingo do tempo da Quaresma, o santo tempo da Quaresma. Hoje a igreja, também nesse dia 9 de março, lembra a Santa Francisca Romana, fundadora das Oblatas de Tor de Speck. É uma santa da igreja que fez muito pela sua ordem. Programa Minutos do Evangelho, a gente chega novamente aqui neste domingo. Chegamos agora na Quaresma, tempo de conversão, reflexão, penitência. É o momento da gente se renovar, se mortificar, pedir perdão para entrar muito bem depois na Páscoa do Senhor, o programa Minutos do Evangelho, realizado pela PASCOM, a Pastoral da Comunicação da nossa paróquia. É com muita alegria que a gente faz esse trabalho. Hoje, por exemplo, a gente esteve na parte da manhã, no encontro diocesano da Pastoral da Comunicação em Rio do Sul. É um retiro que a gente faz todo ano, com as coordenações das pastorais da comunicação, do pessoal que trabalha com pastoral da comunicação aqui na diocese, um encontro diocesano muito bem aproveitado. Estivemos lá então nesta manhã do dia 9. Programa 4 anos já aqui na rádio comunitária, a gente agora tem a participação de 4 pessoas aí para nos auxiliar. Então é feito a 5 mãos, a 5 mãos aí o programa Minutos do Evangelho, Padre Rafael, colaborando com a gente, a Jennifer, o Eduardo, o Christopher. Então estamos aí a 5 mãos, realizando o programa. E a introdução à liturgia deste domingo, ela nos diz uma mensagem muito importante. Guiados pelo Espírito, ao nos reunirmos para invocar o Senhor nas celebrações que a nossa paróquia oferece. Ele é generoso conosco, ouve nossa voz e nos socorre em nossas aflições. Com a palavra e a Eucaristia, Ele fortalece nossa fé
para não sermos confundidos ao longo da vida. Fiéis a Deus e confiantes em sua proteção, caminhamos rumo à Páscoa de Jesus neste tempo da Quaresma. É a mensagem de hoje, a introdução à liturgia do domingo, o primeiro domingo da Quaresma. E o programa Minutos do Evangelho, nos seus quadros de hoje, cada bloco que a gente tem aqui, iniciando sempre com esse primeiro bloco, a gente traz no segundo bloco o Momento com Maria, as devoções marianas. É o que a gente traz hoje. É um bloco já gravado do ano 2023, A gente reaproveita e está trazendo hoje essa mensagem, O que é, por que as devoções marianas, muito interessante, Logo em seguida temos o quadro Catequese na Paróquia, onde a gente traz a Jennifer, o Christopher e o Eduardo, cada um com uma mensagem diferente, Evangelho de hoje. Vamos falar do Evangelho de hoje. O Padre Rafael nos traz a mensagem do Evangelho da Sagrada Escritura, onde diz assim, um versículozinho, apenas um pedacinho, A Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus, O Evangelho de hoje ele vem falar quando Jesus é tentado no deserto, E o Padre Rafael traz a mensagem para a gente hoje, então. E a gente encerra esse primeiro bloco, do início do programa, muita alegria, e com a música do Salmo de hoje, que é o Salmo 90. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Vamos ouvir a música e depois a gente traz o Momento com Maria de hoje. Momento com Maria, conhecendo as devoções da Santíssima Virgem. E o Momento com Maria deste domingo nos traz a origem da devoção mariana e a sua importância para a fé católica. Já disse e repito, nenhuma pessoa pode se dizer católica se não for devoto de Maria, nossa Mãe Maior. Então ele pode ser tudo menos católico, se refuta a devoção à Nossa Senhora Santíssima. Muito bem, sem medo de errar, podemos dizer que a devoção à Nossa Senhora começou aos pés da cruz de Jesus, quando ele mesmo entregou-a a São João como sua mãe e a mãe de todos nós. Tanto assim que o João, ele a levou para a sua casa. Está lá em João capítulo 19, versículo 27. Como mãe da igreja, a Virgem Maria sempre acompanhou os apóstolos e estava com eles no dia de Pentecostes. Certamente esta devoção inicial a Maria não era como hoje, litúrgica, mas certamente era cheia de intensidade por ser ela a mãe do Senhor. A devoção à Virgem se fortaleceu muito com as primeiras aparições dela, logo no primeiro século. Considera-se a aparição de Nossa Senhora do Pilar no século I, logo ali depois da Ascensão do Senhor, que ocorreu em Saragoça, na Espanha, como possivelmente a mais antiga que se tem conhecimento. E também depois a aparição em agosto de 352 em Roma. Na Senhora das Neves, a Nossa Senhora das Neves aparece a João de Roma e ao Papa Libério. Nossa Senhora das Neves é uma aparição do ano de 352 e a primeira aparição em Saragoça, na Espanha, que foi a São Tiago Maior, um apóstolo ainda vivo. Nossa Senhora ainda não havia sido assunta, ela fez uma bilocação, ela estava em Jerusalém e apareceu lá em Saragoça, onde estava o apóstolo São Tiago Maior, um tanto quanto desanimado pela missão que estava difícil, Muito bem. Muitas outras aparições se sucederam até hoje, A gente tem conhecimento de tantas, A partir do século III, alguns romanos piedosos começaram a dedicar a sua fortuna a honrar Maria e os apóstolos, construindo santuários e igrejas a eles dedicados. Um desses nobres, João de Roma, e sua esposa, decidiram honrar Maria de todas as formas a eles possíveis. Nos primórdios de agosto, João e sua esposa tiveram ambos o mesmo sonho, onde Maria lhes aparecia
e pedia-lhes que mandassem construir uma igreja numa das 7 colinas de Roma, a Esquiline. João decidiu contar o sonho ao Papa Libério. Quando o fez, o Papa relatou-lhe também ter tido o mesmo sonho. E em 5 de agosto dirigiram-se ambos à colina de Esquiline, em cujo topo encontraram neve, desenhando o contorno de uma igreja. Iniciaram imediatamente a construção de uma igreja, obedecendo ao esboço sugerido pela própria neve ali depositada. Então essa é a origem da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, que comemora sua fundação no dia 5 de agosto. Dom Nelson Francelino, bispo auxiliar do Rio de Janeiro, através de um artigo publicado na Arquidiocese do Rio de Janeiro, explicou a origem da devoção a Nossa Senhora. Ele afirma que a devoção a Maria começou com o próprio catolicismo. Na pequena casa de Nazaré, o anjo Gabriel, mandado por Deus, aparece a Maria e lhe diz: "Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo." Com estas palavras, que vêm do céu, começa a devoção mariana. Outro fato marcante é quando Maria vai visitar Santa Isabel. Isabel ouve a saudação de Maria e percebe que o menino salta de alegria no seio e, cheia do Espírito Santo, exclama: "Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. A que devo a honra de receber a visita da mãe do meu Senhor? Pois logo que chegou aos meus ouvidos a tua saudação, o menino saltou de alegria no meu seio. Feliz de ti que acreditaste, porque se vai cumprir tudo o que foi dito da parte do Senhor." É a segunda vez que a devoção mariana é registrada no Evangelho. E Maria canta o seu Magnificat, de onde podemos destacar a célebre profecia que os seus lábios pronunciaram: "Doravante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada." Começa aí uma devoção mariana que jamais deixaria de existir em todo o mundo católico. Quando Jesus nasceu em Belém, os pastores foram a adorá-lo. Foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Após terem se ajoelhado diante do menino, certamente veneraram a mãe do Salvador. E depois chegaram os reis magos para adorar o Deus menino. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando ao lugar onde estava o menino, parou. Ao ver a estrela, sentiram imensa alegria, e entrando na casa viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, adoraram-no. Certamente, depois de adorar o menino e dar-lhe ouro, incenso e mirra, o menino Deus, veneraram também a sua mãe. Não é esta também uma devoção mariana, que podemos perceber nas entrelinhas do Evangelho? Pergunta Dom Nelson Francelino. E o bispo mostra ainda as bodas de Caná, como mais uma oportunidade em que a Virgem é saudada. Maria intervém com delicadeza e decisão para salvar a alegria dos noivos. Os servos que conheciam o milagre sabiam que ele aconteceu por intervenção dela e não deixaram de admirá-la. E quem sabe até pediram-lhe alguma graça. Dom Nelson imagina-os dizendo: "Obrigado, a tua intervenção salvou a nossa festa. Continuai a orar por nós." Assim começou a devoção mariana, que continuou pelos séculos sem interrupção até hoje. A verdade é que desde que a Virgem Maria foi saudada pelo arcanjo Gabriel como a cheia de graça, "O Senhor é contigo", foi olhada com admiração por ser a mãe de Deus humanado. E tudo isso culminou na oração da Ave Maria: "Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte." E a Virgem corresponde a esta bela e suave devoção de muitas maneiras, intercedendo por nós sem cessar diante do seu Pai, do seu Filho e de seu amado esposo, o Espírito Santo. O que não consegue para nós aquela que São Bernardo de Claraval chamou de a onipotência suplicante? Esse texto é do professor Felipe Aquino, um grande professor do catolicismo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.
Catequese na Paróquia. Salve Maria, para você, jovem de todas as idades. Hoje vamos refletir sobre algumas figuras que marcaram a história da Igreja com sua fé, compromisso e com serviço e amor profundo a Deus. São santos que, cada um à sua maneira, trouxeram ensinamentos que continuam vivos até hoje, especialmente em momentos de dificuldades. Vamos conhecer mais sobre eles e como suas vidas podem nos inspirar? Começamos com Santa Catarina Drexel. Amor à Eucaristia e serviço aos índios e afro-americanos. Foi uma mulher de grande coragem e coração generoso. Ela dedicou sua vida ao serviço dos mais necessitados, especialmente aos índios e afro-americanos nos Estados Unidos. Catarina fundou a Congregação das Irmãs do Santíssimo Sacramento e, com grande amor pela Eucaristia, procurou transmitir o amor de Deus a todas essas pessoas, especialmente aquelas que viviam à margem da sociedade. Ela nos ensina que, assim como Cristo nos amou até o fim, devemos também amar os outros de maneira incondicional. Ela certa vez disse: tudo que eu sou e tudo que eu tenho é para Deus, e a única coisa que eu quero é fazer a sua vontade. Ela nos desafia a olhar os que estão ao nosso redor, muitas vezes esquecidos pela sociedade, e pensar: como que eu posso servir? Como posso ser o rosto de Deus para quem mais precisa de amor? Se cada um de nós, especialmente eu e você, jovens, fôssemos mais atentos aos próximos e nos colocássemos à disposição para servir, o mundo seria muito mais fraterno. Temos São João Antônio Farina, que dedicou sua vida à propagação da devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao Sagrado Coração de Maria. Ele fundou o Instituto das Irmãs de Nossa Senhora das Dores, com o objetivo de ajudar a formar uma juventude íntegra e sólida na fé. Ele acreditava que a devoção ao Sagrado Coração era uma chave para viver uma vida de santidade e amor. São João nos ensina que somente o Sagrado Coração de Jesus encontramos a verdadeira paz e alegria. Ele também nos alerta sobre a importância de sermos firmes na fé, em tempos de adversidade, sempre confiando no amor misericordioso de Deus. A devoção aos Sagrados Corações para ele era um caminho de transformação interior, uma maneira de colocar Deus no centro de nossas vidas, para que nossa vida de fé seja profunda e real. Como jovens, precisamos nos perguntar: onde está o nosso coração? Está em Deus ou nas distrações do mundo? São João José da Cruz, que disse: tudo o que Deus permite para o nosso bem, é um exemplo de total confiança em Deus, mesmo nas situações mais difíceis. Ele acreditava profundamente que tudo que Deus permite em nossa vida tem um propósito, mesmo que não possamos compreender imediatamente. Ele nos ensina a confiar nas mãos de Deus, a entender que a nossa vida é parte de um plano maior e que até nas dificuldades podemos encontrar crescimento espiritual. Como ele disse, tudo que Deus permite para o nosso bem. Muitas vezes nós, jovens, nos vemos diante de desafios que parecem impossíveis de superar, e é natural questionar o porquê de tantas dificuldades. Mas como São João José da Cruz nos ensina,
cada tribulação tem um potencial de nos aproximar mais de Deus, de amadurecer nossa fé e nos ensinar a verdadeira confiança. Se conseguimos olhar para as dificuldades com perspectiva, nosso coração se acalma e nossa confiança em Deus cresce. Temos também Santa Rosa de Viterbo. Foi uma jovem italiana que com apenas 18 anos se destacou pela sua fé inabalável e por sua devoção a Cristo. Ela foi uma grande defensora da Igreja, especialmente em tempos de grande crise. Considerada a padroeira dos exilados, sua vida nos mostra o quanto a juventude pode ser um tempo de grande força para enfrentar adversidades, se estivermos firmes em nossa fé. Santa Rosa nos lembra de que, assim como ela, podemos ser instrumentos de mudança e transformação, mesmo quando a vida nos pede para ser corajosos e ousados. Ela também nos ensina sobre o valor de manter uma vida de oração e de compromisso com Deus, mesmo diante das dificuldades. Ela dizia: "Eu sou pequena, mas Deus me fez grande." Essa frase é um poderoso lembrete de que, independente da nossa idade ou circunstância, podemos ser instrumento poderoso de Deus se estivermos dispostos a confiar nele e nos entregar ao seu plano. Queridos jovens, todos esses santos têm algo em comum. Eles não viveram suas vidas olhando para si mesmos, mas olharam para os outros e para Deus, colocando a fé em ação de maneira concreta. Eles nos mostraram que, apesar das dificuldades que passamos e enfrentamos, Deus está conosco em todos os momentos e Ele sempre tem um propósito para nossas vidas. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, amigos, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Berto de Birama. Hoje vamos falar um pouco sobre a misericórdia e o pecado. A revelação realizada através da vinda de Jesus Cristo à Terra, da misericórdia de Deus como homem, está relacionado na Bíblia. Segundo a passagem em Mateus, capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte: o anjo anuncia a José: tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Esta misericórdia revelada é que explica o que Deus quer, através da misericórdia dele, salvar as pessoas conhecidas através dos seus pecados. Deus nos criou sem nós, mas Ele quer que nós estejamos juntos com Ele para que sejamos salvos. No primeiro livro de João, capítulo 1, versículo de 8 a 9, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Para uma verdadeira conversão de um católico, assim como também para ter a misericórdia do nosso Deus, nós temos que realmente reconhecer os nossos pecados.
E uma ferramenta importante é algo que nós já falamos de outros programas, que é a confissão. É através da confissão que nos tornamos humildes o suficiente para reconhecer os nossos erros perante Deus e assim termos a sua misericórdia. Através dessa correção, nós nos guiamos ao caminho do céu. O Papa João Paulo II tem um comentário muito interessante a respeito dessa situação. A conversão requer a convicção do pecado. Ela contém em si mesmo o julgamento interior da consciência. Pode-se ver nisso a prova da ação do Espírito de verdade no mais íntimo do homem. E isso se torna ao mesmo tempo o início de um novo dom da graça e do amor. Recebei o Espírito Santo. Assim, nesta ação de lançar luz sobre o pecado, descobrimos um duplo dom. O dom da verdade, da consciência e também o dom da certeza da redenção. O Espírito de verdade é o Consolador. Vamos falar mais a respeito da misericórdia do pecado nos próximos programas. Um abraço e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto e venho como catequista dar continuidade a este quadro maravilhoso Professium Fidei, que vem do latim profissão de fé. Pois bem, estamos entrando agora no 7º artigo, Judicare vivos et mortos, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Pois muito bem, vimos até então, a partir do 3º artigo, que Nosso Senhor, pelo mistério da encarnação, habitou, se tornou carne entre nós, viveu entre nós, pregou o Evangelho, pagou o nosso resgate, que éramos reféns de Satanás, e padeceu, passou pela sua paixão, ressuscitou, desceu aos infernos, combateu o diabo em seu próprio reino, em sua própria casa, ressuscitou e ascendeu ao céu. Isto é, ele nos mostrou todo o caminho de como irmos ao céu. Pois bem, ele deu toda essa dádiva, mostrou-nos como devemos fazer para nos salvarmos. Então, é muito correto que ele vai prestar contas, vai nos cobrar de tudo isso, vai nos julgar se realmente fizemos isso que ele aconselhou a fazer. Por isso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então, podemos dizer que Jesus Cristo apareceu e vai aparecer, Então seria a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. A primeira vinda foi como descrevemos nos artigos anteriores, Ele vem para nos redimir, para nos dar a redenção e a salvação, só que nós temos o livre-arbítrio de querermos ou não nos salvar. E a segunda vinda, justamente, é aonde Ele vai fazer esse julgamento, o juízo final, e vai nos cobrar se realmente fizemos isso, merecemos ou não a salvação. E por isso que a segunda vinda de Nosso Senhor, a chamada parousia, ela chama-se o Dia do Senhor. E não é à toa que toda semana começa com o domingo, Domingo vem de Dominus, Dominus vem do Senhor, portanto o domingo é o Dia do Senhor. Então, é como se, na verdade, toda semana fosse uma espécie de um ciclo de espera ao Dia do Senhor. Por essa a gente começa, Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, que era o dia em que Deus descansou,
Só que como esse dia é o dia da criação, Deus Pai descansou no sábado, e com a vinda do Filho, Jesus ressuscitou e ascendeu ao céu no domingo. Então, esse domingo, Jesus ressuscitou no domingo, então domingo também é o dia da ressurreição, domingo é o dia da vinda, do juízo final. Isso quer dizer que o fim do mundo possivelmente vai acabar com uma grandiosa missa, presidida por Ele mesmo. Mas o dia do Senhor, então, toda semana esperamos o Senhor e recebemos o Senhor na Eucaristia, no domingo, no dia de missa. Por isso que domingo é um preceito católico, todo católico deve ir à missa no domingo. No entanto, o juízo final julgará, serão 2 julgamentos. O primeiro julgamento, quando nós morremos, a nossa alma será apartada do nosso corpo, o nosso corpo vai estar em um estado de putrefação, e seremos julgados pelas nossas ações aqui na Terra. E, portanto, teremos um primeiro julgamento, mas terá o segundo julgamento, onde todo mundo, julgamento geral, onde todo mundo vai participar, que é o juízo final. A necessidade deste julgamento é muito conveniente, pois há pessoas que semeiam ideias, implantam ideias na sociedade, e essas ideias, por meio de seus filhos e imitadores e discípulos, elas perduram e perduram pelos séculos dos séculos, tanto para o bem como para o mal, né? Por exemplo, vamos dizer assim, Adolf Hitler e as suas ideias de nazismo, de eugenia e tudo mais, ele deixou um legado, e possivelmente há pessoas que ainda imitam ele nesta terra e ainda propaguem as ideias dele de alguma forma. Então, Adolf Hitler foi julgado por suas ações depois de sua vida, ou talvez tenha sido diretamente condenado, mas ele vai ser julgado nesse julgamento final porque ele deixou um legado. As ideias deles perduram ainda pelo mundo. Então, assim, há uma necessidade de haver um julgamento final, porque essas ideias, além de ter causado impacto e danos na vida dele, causam impacto nas futuras gerações. Por isso é necessário o julgamento final. Bom, e podemos definir como sinais deste juízo final, né? A Bíblia elenca 3, na verdade, né? Sempre o número 3, né? Trindade e tudo mais, né? Mas, vamos lá, o primeiro é a propagação do Evangelho por todos os 4 cantos do mundo. Todo mundo vai conhecer a palavra de Deus. Todo mundo terá acesso e terá conhecido em algum momento o Evangelho. Todos na Terra, sem exceção, terão conhecido. Podem até negar ou aceitar, mas terão de alguma forma conhecido o Evangelho. Por isso Jesus Cristo diz: ide e ensinai por todas as gentes. Então, todas as gentes vão ter esse conhecimento do Evangelho. Portanto, não tem como fazer de conta que é pela ignorância, ser salvo pela ignorância. Não vai existir essa possibilidade. E a apostasia? Bom, existem alguns dizeres, né? Não me recordo se isso está na Bíblia, mas alguns santos falam: chegará um tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina. Bom, esse é o tempo da apostasia, onde as pessoas não aceitarão mais a verdade da igreja e, portanto, apostatarão, negarão. Essa seria a apostasia total. Talvez até dentro da própria igreja terá pessoas que, ou até já tem, que negam, que não aceitam alguns ou outros dogmas, mas será um tempo onde vai ser difícil aceitar a verdade. As pessoas serão tão iludidas pelas maldades que não conseguirão aceitar a verdade da igreja. Bom, e tudo isso se manifesta na pessoa e na figura do anticristo, que aparecerá
antes do juízo final. Portanto, refletimos sobre todas as coisas, orai e vigiai. Eu desejo a todos um bom domingo e uma boa semana. Pater Domini omnibus. A paz do Senhor para todos. Amém. Tá todo mundo ligado. E agora, no programa Evangelho com Padre Rafael. Proclamação do Evangelho. O momento mais importante do seu dia. A palavra do Senhor. Bom dia, vamos ouvir o Santo Evangelho desse primeiro domingo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido amigo, minha querida amiga, o Evangelho hoje nos mostra as tentações de Nosso Senhor no deserto. Antes da Páscoa, Jesus se retira para o deserto durante 40 dias e ali fica em jejum de oração, em penitência. Nós cristãos imitamos Jesus na nossa vida e fazemos o mesmo gesto. A Quaresma é um grande retiro. E, meus queridos, Jesus ali foi tentado pelo demônio. O demônio, filhos, existe. É uma verdade de fé, e a Escritura o atesta, o próprio Senhor o atesta. E ele nos tenta. Mas, meus amados filhos, ele foi vencido por nosso Senhor. Na cruz ele foi derrotado. Mas, meus queridos filhos, apesar de ele estar acorrentado, ele pode fazer mal a quem dele se aproxima. Portanto, cuidado com as tentações. Hoje o demônio apresenta a tentação do prazer para Jesus, de querer comer, né? A tentação do ter todos os reinos da terra, a tentação do poder. Essas três tentações nos acompanham durante toda a nossa vida. E cuidado, porque o demônio usou palavras da Escritura para enganar Jesus. No nosso tempo, muitas pessoas manipulam a Sagrada Escritura e afastam assim os filhos de Deus da igreja do nosso Senhor. Tome sempre muito cuidado. O demônio conhece muito bem a Bíblia. Ele viu ela toda ser escrita. Aliás, o demônio cita a Bíblia de cor como muitos fazem. Não se trata só de conhecimento. Se trata de seguimento. Se trata de amor. Se trata de conversão. Isso é Quaresma. Mudança de vida. Mudança do coração. Busca do nosso Senhor. Que Deus assim nos fortaleça e te abençoe. Meu grande abraço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, a agenda da paróquia. E o programa Minutos do Evangelho, primeiro domingo da Quaresma, chega ao seu final. A gente está aí agora no último bloco. Passamos em mais de uma hora, né? Com o programa deste domingo aqui na Rádio Comunitária 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Antes de encerrar e passar a agenda da paróquia, né, que a gente vai falar agora, nós vamos falar primeiro do dízimo, né? O dízimo é uma forma muito importante de cada católico colaborar com a sua comunidade, né, com a sua paróquia, com a diocese, enfim, com os trabalhos da igreja no mundo inteiro, né? Esse dinheiro que você oferta do seu dízimo mensalmente, ele vai colaborar com o trabalho da igreja no todo, né? No todo.
cada elemento aí da nossa igreja adquire uma parte desse valor, né? Claro que a parte maior fica aqui na paróquia, né? Mas vai uma boa parte também para a diocese e dali é distribuída, né? Então a sua oferta ela é muito importante para que a igreja consiga manter, né, os seus trabalhos, e que são muitos, né? Se você não sabe, pesquise aí no seu celular, através do Google, e veja quais são os trabalhos desenvolvidos pela Igreja Católica no mundo. Dúvidas dos fiéis sobre o dízimo? A gente continua nesse contexto, né? Essas informações a gente tira do site da Diocese de Rio do Sul. O texto foi tirado do livro do padre Cristóvão Jubel, que é o livro Formação para Agentes da Pastoral do Dízimo das edições CNBB 2023. É um livro feito de perguntas e respostas, né? Então hoje a gente traz mais 3 perguntas, né, que os dizimistas têm e o padre reuniu tudo num livro. Para onde vai o dinheiro do dízimo? Uma pergunta que muita gente se faz, né? Bom, o dinheiro do dízimo vai para a conta da paróquia ou da comunidade, né? Em nenhum caso é depositado em conta de pessoa física. Muito importante, né? Cada paróquia, né, cada comunidade da paróquia, cada capela tem a sua conta bancária, né? Essa conta bancária ela é gerida normalmente nas comunidades pelo coordenador e pelo tesoureiro, né? E na paróquia pelo padre, né, e o tesoureiro da paróquia, né? Da paróquia, do CPP, né, da paróquia. Então assim, né, o dinheiro vai para essa conta, não vai para a conta de pessoa física de forma alguma, né? Onde é utilizado o valor, né, o dinheiro do dízimo? Ele é utilizado na evangelização. Tudo que se adquire ou paga-se com o dízimo é utilizado na evangelização, desde a compra de uma vela até a reforma da igreja. Obviamente, né, tem que sair de algum lugar o dinheiro. É feita a prestação de conta da utilização do dízimo? É só pergunta isso, né? Claro que é, né? É feita, se não está sendo feita e regularmente, as pessoas da comunidade podem cobrar isso do conselho da comunidade. Há uma prestação de contas interna, né, que a comunidade tem que fazer para os seus membros do conselho, né, e depois repassar isso para, né, a toda a comunidade, né? Isso tem que ser feito a nível de capela. E também uma prestação de contas externa, que tem que fazer para a cúria diocesana, né, que a paróquia faz. Ela reúne os balancetes de todas as capelas no mês e repassa isso para a cúria diocesana, que vai para a contabilidade. É tudo controlado. Nada do que uma comunidade recebe pode ficar sem ser contabilizado e depois prestado contas, né? Não é uma coisa feita nas coxas, né, feita de qualquer jeito. Existe aí a responsabilidade, e essa responsabilidade é muito importante e deve ser prestado contas ao doador, né, ao ofertante do dízimo. Se a sua comunidade isso não está sendo feito, ou se você não tem acesso, né, pode ir lá na direção da comunidade e cobrar isso, sim, com certeza. Agora sim, vamos falar da agenda da nossa paróquia para esta semana, né, do dia 10, que é amanhã, até o dia 16, próximo domingo, sendo do segundo domingo do tempo da quaresma, né? Começamos então por terça-feira, dia 11 de março, 19 horas, acontece o Terço dos Homens na Igreja Bom Jesus, bairro Bela Vista. Quarta-feira, 7h30 da noite, temos a missa na Igreja Matriz Santo Berto e a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Quinta-feira, né, dia 13 de março, 7h30 da noite, temos a missa na Igreja São Pedro de São Paulo de Dalberge. Lá, às 19 horas, acontece, antes da missa, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Na sexta-feira, dia 14 de março, 7 da noite, temos a missa na Igreja Santa Terezinha do Rio Selim. Sábado, 5 da tarde, missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida do Caminho do Meio. Sábado é 15 de março. Também sábado, 15 de março, missa na Igreja São Pedro e São Paulo, é missa mensal daí da Alberge. Já no domingo, 16 de março, segundo domingo da quaresma, às 8 da manhã, a missa na Igreja Matriz Santo Berto, 8 da manhã. Às 10 da manhã, também no domingo, missa na Igreja São Francisco de Assis, bairro Ribeirão das Pedras, né? Também domingo, 16 de março, 19 horas,
missa na Igreja Matriz Santo Huberto, né? A missa também do segundo domingo do tempo da Quaresma, né? Também o programa Minutos do Evangelho, a gente divulga essa agenda, né? Aqui hoje no programa, ela completa, a gente divulga aqui, depois a gente posta nas redes sociais e da nossa paróquia, né? No Instagram, no Facebook, tem o X também, né? E o grupo da paróquia do WhatsApp, né? Então a gente posta ali essa agenda, né? Inclusive no grupo do WhatsApp ela fica fixa lá para quem quiser consultar. Está também na página inicial da paróquia Santo Huberto, né? No Facebook, também no Instagram fica fixo lá na página da paróquia. Então, quem tiver dúvida pode ir lá e consultar a agenda. Nos programas das rádios, a gente divulga por dia, né? A gente não consegue estar divulgando toda a agenda todo dia, mas a gente divulga por dia. Então, quem acompanha o programa, seja na Rádio Belos Vales, às 6 da manhã, seja na Rádio Comunitária, ao meio-dia, com a reprise, às 7 da noite, vai estar ali o do dia, né? A programação do dia. Claro que se você for ouvir só às 7 da noite, né, a reprise lá do programa na Rádio Comunitária, então o evento já está passando, né? Já está iniciando e tal, né? Mas a gente está divulgando ali na rádio também, né, a agenda da paróquia. A gente faz antes do Evangelho com o Padre Rafael. Não se esqueça então, o programa Minutos do Evangelho, amanhã às 6 da manhã, na Rádio Belos Vales, a 89.9 FM, né? Após meio-dia a gente tem o programa na Rádio Comunitária, 87.9 FM. Esse programa também é repetido depois às 7 da noite aqui na Rádio Comunitária, de segunda a sexta-feira. Sábado não tem programa e no domingo a gente tem o programa aqui de 1 hora e pouca na Rádio Comunitária. No mais, encerramos o programa neste domingo, lembrando que hoje às 7 da noite tem a celebração da Santa Missa, primeiro domingo do tempo da Quaresma, né? Vamos aproveitar esses momentos para refletir e melhorar a nossa vida e preparar-se muito bem para a Páscoa que se aproxima. No mais, um bom final de domingo para todos, uma semana repleta das bênçãos do Senhor. Vamos ouvir a bênção do Padre Rafael. Meus queridos, encerrando o nosso programa, quero dedicar a vocês a nossa bênção pela intercessão de Santo Huberto, de Nossa Senhora, nossa Mãe e Rainha, de todos os santos padroeiros de nossa paróquia. Que Deus te proteja, te abençoe, fortaleça a você, toda a tua família, os teus trabalhos e derrame grandes bênçãos abundantemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa Minutos do Evangelho com José Carlos Felício. De segunda a sexta em 2 horários, ao meio-dia e às 7 da noite. E aos domingos, meio-dia. Realização: Pastoral da Comunicação, Paróquia Santo Humberto.